Como ele conseguia dividir seu tempo entre 700 esposas de sangue real e 300 concubinas. Todos os dias, mulheres eram preparadas para uma possível noite com o rei. Banhos em águas perfumadas, massagens com óleos de mirra e aloés, cabelos trançados com fios de ouro. No palácio, as noites seguiam rituais elaborados, perfumes exóticos, danças hipnotizantes, banhos sagrados em óleos raros e joias escolhidas para seduzir. Mas a disputa entre essas mulheres ia muito além do prazer. Você vai descobrir como funcionava esse harém imenso, como era o dia a dia no templo, e no final revelaremos um mistério ainda mais sombrio, o ser sobrenatural que Salomão mantinha sob controle usando o seu lendário anel. Fique até o fim, porque essa revelação pode mudar tudo o que você já ouviu sobre o rei mais poderoso da história. Imagine-se transportado para o ano 957 a.C. O sol nascente de Jerusalém revela uma visão que deixava qualquer visitante sem fôlego. Uma estrutura colossal erguendo-se sobre o Monte Moriá, suas paredes revestidas de ouro puro, refletindo a luz do amanhecer como um farol divino. O Templo de Salomão não era apenas uma construção, era uma declaração de poder e devoção que consumiu recursos equivalentes a bilhões de dólares em valores atuais. Mais de 180 mil homens trabalharam incansavelmente por 7 anos para erguer esta maravilha. Imagine a cena: caravanas intermináveis de cedros do Líbano, considerada a madeira mais nobre da época, descendo as montanhas em direção a Jerusalém. Artesãos fenícios, os mais habilidosos do mundo antigo, esculpindo cada detalhe com precisão sobre-humana. O som de martelos e cinzéis ecoava dia e noite, enquanto blocos de pedra tão grandes quanto casas modernas eram movidos com uma engenhosidade que até hoje intriga os especialistas. As dimensões do templo desafiavam a imaginação: 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura apenas no santuário principal. Mas o que verdadeiramente distinguia esta construção era seu interior. As paredes eram completamente revestidas de ouro, do chão ao teto. Não havia um único ponto onde os olhos pudessem pousar sem encontrar o brilho do metal precioso. Querubins gigantes, esculpidos em madeira de oliveira e cobertos de ouro, guardavam o Santo dos Santos com suas asas estendidas, criando uma atmosfera de mistério e reverência. O átrio dos sacerdotes era pavimentado com pedras raras, cada uma contando uma história diferente de lugares distantes. 2 colunas monumentais, chamadas Jaquim e Boaz, marcavam a entrada do templo, suas capitéis decorados com romãs de bronze e correntes entrelaçadas, simbolizando a estabilidade e a força do reino de Salomão. No coração do templo, o Santo dos Santos, um cubo perfeito de 10 metros de lado, guardava a Arca da Aliança. Este espaço era tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. O cheiro de incenso preenchia constantemente o ar, misturando-se com o aroma do cedro, criando uma experiência sensorial única que marcava para sempre a memória dos que ali entravam. Para manter esta estrutura impressionante funcionando, Salomão estabeleceu um sistema administrativo revolucionário. 24 divisões de sacerdotes se revezavam em turnos, garantindo que o serviço sagrado nunca cessasse. Cada divisão tinha suas próprias responsabilidades, desde a manutenção das lâmpadas de ouro até a preparação dos pães da proposição, que eram trocados todos os sábados. E isso é apenas o começo. Você vai descobrir como Salomão usava poderes sobrenaturais para controlar demônios, os rituais secretos de suas 1000 esposas nas noites do palácio, e as práticas ocultas que aconteciam longe dos olhos do povo. Se você acredita que Deus ainda realiza grandes obras em sua vida, comente agora: o templo de Deus está em mim. Ao amanhecer, muito antes do sol tocar as muralhas douradas do templo,
Uma sinfonia de sons começava a ecoar pelos corredores sagrados. O barulho dos portões de bronze sendo abertos marcava o início de mais um dia de atividades intensas. Os levitas, divididos em grupos específicos, iniciavam suas tarefas com uma precisão quase militar. A primeira ordem do dia era a limpeza, um ritual tão sagrado quanto as próprias ofertas. Imagine centenas de servos movendo-se em sincronia perfeita, alguns carregando água em jarros de ouro, outros varrendo os pátios com vassouras especialmente dedicadas a este propósito. O chão de mármore era lavado com tanto cuidado que diziam que podia-se ver o próprio reflexo nele. Os músicos do templo, conhecidos por sua excepcional habilidade, ocupavam posições específicas nos pátios. Suas harpas, símbolos e trombetas criavam uma atmosfera celestial que podia ser ouvida até mesmo fora das muralhas de Jerusalém. Cada música era cuidadosamente escolhida para diferentes momentos do dia, seguindo as instruções deixadas pelo próprio rei Davi. Nos pátios externos, mercadores autorizados vendiam animais para sacrifício, mas não era um mercado comum. Cada animal precisava passar por uma rigorosa inspeção dos sacerdotes para garantir que fosse perfeito e digno de ser oferecido a Deus. Os preços eram controlados para garantir que até mesmo os mais pobres pudessem participar dos rituais. Um sistema complexo de aquedutos, considerado uma maravilha da engenharia antiga, garantia um fornecimento constante de água para as diferentes necessidades do templo. A água era essencial não apenas para a limpeza, mas também para os rituais de purificação. O Mar de Bronze, um imenso reservatório sustentado por 12 bois de bronze, continha água suficiente para abastecer todas as necessidades diárias. Os sacerdotes seguiam um ritual meticuloso de purificação antes de iniciar seus deveres. Vestiam-se com roupas específicas de linho, guardadas em câmaras especiais. Cada peça do vestuário tinha um significado simbólico e deveria ser colocada em uma ordem específica, acompanhada de orações. Nos bastidores do templo, uma verdadeira cidade funcionava ininterruptamente. Padeiros preparavam o pão da proposição em fornos especiais, seguindo uma receita sagrada passada de geração em geração. Perfumistas misturavam o incenso sagrado, cuja fórmula era um segredo guardado com tanto zelo quanto os tesouros do próprio templo. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like agora como um ato de fé. Que Deus derrame bênçãos sobre sua vida. Ainda nesse vídeo você vai saber como ele dominava seres sobrenaturais com seu anel mágico e os rituais de sedução que transformaram o palácio em um lugar de prazeres proibidos. O harém que mudou a história. O que você está prestes a descobrir sobre o maior harém da história antiga vai revelar segredos que poucos ousaram contar. Uma história de poder, sedução e consequências que ecoam até hoje. Imagine um palácio tão vasto que poderia abrigar 1000 mulheres, cada uma com seus próprios aposentos, servas e rituais. O harém de Salomão não era apenas um lugar de prazer, era um centro de poder político onde se decidia o destino de nações inteiras. 700 esposas de sangue real e 300 concubinas, cada uma representando uma aliança estratégica com reinos distantes. A filha do faraó ocupava o lugar mais prestigioso, habitando um palácio construído especialmente para ela, decorado com hieróglifos e mobiliado com as mais finas peças egípcias. Seu séquito incluía centenas de servas, músicos e dançarinas do Nilo. Suas vestes eram tecidas com linho tão fino que diziam ser transparente como água. As princesas de Moabe trouxeram consigo o conhecimento de perfumes exóticos, enquanto as mulheres sidônias eram famosas por suas habilidades em tecelagem de púrpura real. Cada grupo cultural mantinha suas próprias tradições, criando um ambiente multicultural único no mundo antigo. O harém
era organizado como uma cidade em miniatura, com sua própria hierarquia complexa. As esposas reais viviam em pavilhões luxuosos nos andares superiores, com vista para os jardins perfumados. As concubinas ocupavam os andares inferiores, ainda luxuosos, mas menos grandiosos. Cada mulher tinha seu próprio selo real, podendo conduzir negócios e manter correspondência com suas terras natais. Escribas especiais mantinham registros meticulosos de cada esposa e concubina, sua origem, dotes recebidos, presentes trocados e, mais importante, qualquer filho nascido da união. A administração do harém requeria um exército de funcionários, mordomos, guardas, cozinheiros, músicos, médicos e parteiras. A vida no harém seguia regras estritas. Mensageiras especiais, geralmente mulheres idosas respeitadas, coordenavam a comunicação entre as diferentes seções. Nenhuma esposa podia visitar outra sem autorização prévia, uma medida para prevenir intrigas e conspirações. O que vem a seguir revela os mistérios mais íntimos do Palácio de Salomão, onde cada noite era uma celebração única do amor e da beleza. Os rituais de preparação para uma noite com o rei começavam ao amanhecer. A escolhida era anunciada discretamente por uma mensageira especial, iniciando um elaborado processo que durava o dia inteiro. Primeiro, ela era levada à Casa das Purificações, um edifício dedicado exclusivamente aos rituais de beleza. Ali, banhava-se em 7 piscinas diferentes, cada uma perfumada com óleos específicos: mirra, aloés, cássia e canela. Suas servas pessoais, geralmente 7, cuidavam de cada detalhe. Os cabelos eram lavados com óleos aromáticos e penteados com pentes de marfim, incrustados de pedras preciosas. A pele era tratada com uma mistura secreta de mel, leite de cabra e óleos essenciais, uma fórmula passada entre as guardiãs do harém por gerações. As unhas eram pintadas com henna, formando desenhos elaborados que contavam histórias de amor em símbolos antigos. As vestes para a noite eram escolhidas com extremo cuidado. Tecidos tão finos que pareciam ter sido tecidos por aranhas, tingidos com cores raras, extraídas de conchas e minerais preciosos. Joias eram selecionadas não apenas por sua beleza, mas por seu significado simbólico e poder de sedução. O quarto real era preparado com igual atenção aos detalhes. Incensários de ouro queimavam constantemente misturas especiais de fragrâncias, criando uma atmosfera embriagante. Pétalas de flores eram espalhadas sobre lençóis de seda, e lamparinas de óleo eram posicionadas estrategicamente para criar uma iluminação sedutora.